Alô Manaus, boa tarde Amazonas. Começa nesse momento mais uma edição do programa da nossa gente, o Câmera 13. E aqui nós já queremos deixar à sua inteira disposição nosso WhatsApp, Câmera 13, nosso Facebook, para que você possa participar conosco do programa de hoje. Olha, gente, hoje nós temos o Alô Doutor e eu já quero mandar um abraço aí para toda a região metropolitana da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, o interior, a zona rural que nos acompanha no dia a dia. Vamos tratar hoje também no Alô Doutor de um tema importante, né? O câncer de próstata. Portanto, você que sofre com o problema, você que tem aí dúvidas, já pode mandar as suas dúvidas aqui pra gente, tá certo? Mas agora, a gente vai mostrar uma matéria que chamou muita atenção. Os moradores pediram muito para que o Câmera 13 pudesse estar lá, mostrando todas as dificuldades da região metropolitana aí, não é? E é claro que o Câmera 13 atendeu aos nossos amigos aí da região metropolitana e a gente acompanha agora aqui no Câmera 13. Depois de 5 meses, o programa Câmera 13 está de volta ao município de Iranduba, mais precisamente no quilômetro 6 aqui da comunidade de São Sebastião. E as imagens já dizem tudo. Você está vendo que realmente o ramal ainda está muito ruim, está precário. E um outro problema aqui seria também a quadra de esportes, que segundo informações foram gastos mais de R$100 mil, mas ainda não está a contento para a comunidade. Vamos conversar primeiro aqui com o vereador Edir Santana, que vai dar mais informações sobre o ramal. Edir, nós estamos voltando aqui para mostrar mais uma vez esse ramal e tem uma parte que está muito ruim ainda, né? É verdade, o ramal de quilômetro 6, vocês estão vendo que o ramal está difícil, é uma comunidade tão pequena que tem umas 4, 5 ruas. Então a gente queria falar com o prefeito para ver a situação desse povo aqui que está muito difícil. Seu Marilson, a situação aqui dessa quadra, ela ainda não foi terminada, é isso? Não foi terminada, quando o menino joga bola aí, fere todo o pé. Não tem cobertura, foi mal feito mesmo. Não foi concluída a obra, está aqui abandonada. A nossa comunidade está à mercê de ninguém faz nada por nós aqui, cheio de buraco. Não sei cadê o prefeito dessa cidade que sumiu e não faz nada pelo povo. Está uma verdadeira lagoa aqui, né? Tá, mano, já pensei seriamente em colocar uma malhadeira aqui para ver se a gente pega menos bodó aqui na frente. Que a gente vive aqui abandonado, né? Nessa onça aqui, desse jeito. E quando chove, alaga muito mais, que vem água lá da outras ruas aqui, que escorre, invade as casas, a gente fica sem poder sair de casa. Ano passado eu tive que comprar barro para botar aqui para ver se chegava alguém aqui em casa. Meu marido trabalha com reforma de estufado, não pode nem trabalhar, que não tem condições. Está perdendo cliente. Perdendo cliente, eu trabalho com costura, mas tá aí, vocês estão vendo aí a nossa situação. Dentre os problemas que acontecem aqui no quilômetro 6, né, da comunidade de São Sebastião, tem um que precisa ser resolvido urgentemente. Vamos conversar com essas famílias, são 16 que estão abrigadas aqui no Centro Social Cirino Aquino e o problema ainda não foi resolvido. Vou conversar com a Ruth, né? Ruth, o que aconteceu? A gente morava numa área ali pequena de 80 por 200, moravam 38 famílias lá. E lá aconteceu que o dono apareceu, se dizendo dono, né? Fomos pra justiça, tudo, e na justiça resolveram tirar a gente. O prefeito entrou falando que ia ajudar a gente lá, falando que se nós saíssemos de lá, ele ia dar uma área de terra no 26, na estrada Manuel Urbano, e pra gente abrigar cada um de nós pra lá. Aí até agora saímos de lá, as pessoas que não tinham realmente para onde ir, nós fiquemos aqui neste local. E já vamos fazer 4 meses aqui nesse local. Dona Irene, a senhora já está aqui todo esse tempo, a gente está vendo que realmente a situação é precária aqui, né? É uma moradia subhumana, né? É verdade, graças a Deus, meu Deus, o padre abriu as portas, né? Os poderes de Deus colocou nós aqui dentro, né? Porque nós não tínhamos para onde ir. As nossas casas foram destruídas todas, né? O prefeito, até hoje, ele não apareceu. A gente procurou a solução com o prefeito, fazer reunião, 2 reuniões, ele não teve nenhuma resposta positiva, só negativa, né? E tivemos a outra, sempre enrolando, não tendo uma certeza, uma determinação para tirar esse povo.
que na minha opinião, eles não estão interessados. Nós estamos aqui ao lado do prefeito Schneik Medeiros, que vai falar com a gente sobre o problema da comunidade lá de São Sebastião, quilômetro 6, onde tem alguns problemas. Prefeito, alguns probleminhas lá que foram reclamados pela comunidade, como, por exemplo, as ruas estão esburacadas, o ramal e também 16 famílias que ficaram de ser alojadas e, segundo eles, até agora isso não aconteceu. O que você tem a dizer? Certo. Em relação à comunidade de Jonauari, de São Sebastião, nós já estamos com as máquinas lá, inclusive nós estamos no ramal do Peixe-Boi, que são 4 quilômetros de vicinais lá, e aí nós estamos vindo, né, que lá tem aproximadamente mais de 50 produtores, devido também a muita chuva, nós estamos conforme vai dando tempo, a gente vamos melhorando. E a comunidade de São Sebastião, inclusive já está determinado, a gente vamos agora nesse período mesmo, a partir de segunda-feira, as máquinas vão estar na comunidade de São Sebastião. Em relação às 16 famílias que se encontram lá no centro social, eles estavam, né, locados numa área, né, onde a justiça deu a reintegração de posse para o dono, né, que hoje ele ganhou a área. Uma área particular. É uma área particular. Então, a partir do momento que eles vieram, né, até a prefeitura, a prefeitura disponibilizou um local lá no quilômetro 26, né, que é uma área da prefeitura. Eles olharam o local e naquele primeiro momento eles não aceitaram o local, né? Agora, uma outra reivindicação dos moradores, prefeito, é com relação à quadra. Segundo eles, aquela quadra não foi terminada e foi gasto mais de R$100 mil. Segundo os moradores, o que a prefeitura tem de resposta? Não, o que acontece? Aquela quadra, inclusive, é feita com recurso próprio do município, né? E como nós tivemos que pagar todo o 13º do pessoal em dia, tivemos que pagar todos os encargos previdenciários, estamos pagando, nós assumimos o compromisso, né, juntamente com o empreiteiro, para que nós pagamos uma média de 50% só da quadra, a prefeitura, falta mais 50%. E aí nós tivemos uma conversa com o empresário para que nós possamos agora, a partir desse mês que vem, concluir para ele entregar a obra. Ou seja, então a população lá, os moradores, podem ficar tranquilos com relação à quadra? Nós vamos entregar a quadra ainda esse mês de maio. Deus se a gente entrega a quadra lá na comunidade de São Sebastião. Ok, olha, então está aí a resposta do prefeito Schneik Medeiros, aqui de Iranduba, para a comunidade de São Sebastião, e a gente espera que seja a contento aí de toda a comunidade. Gerson Guerra para o Câmera 13. É isso que eu gosto aí no Câmera 13. Parabéns à equipe, ao repórter Gerson Guerra, porque é assim que tem que ser. Mostrar o problema, mas também buscar a solução, né? Porque o que os moradores querem é isso. Gente, olha a situação que está a infraestrutura da região metropolitana aí, não é? Dessa área aí do Iranduba. De fato, os moradores querem aí uma resposta, porque assim como aqui, todos os outros municípios também pagam impostos, né? Os moradores que vivem nessa região, eles estão com dificuldades aí na produção, na agricultura, perdendo tudo. E aqui também falar da parte da política habitacional, que a gente sabe que já está defasada, não é? Esse país tem uma dívida com o nosso povo. É claro que a gente sabe que invasão é crime, mas a prefeitura tem conhecimento aí dessa situação, disse que vai resolver, e o prefeito Schneik está dizendo que vai resolver tudo semana que vem. O Câmera 13, né, quero até olhar aqui as imagens, porque o Câmera 13 está de olho, vai mostrar a solução. Quero já comunicar aqui ao prefeito Schneik, o problema sendo solucionado, a gente vai dar crédito a quem tem crédito, à prefeitura, certo? Mas se não resolver, nós também vamos mostrar aqui. Tá certo assim? Olha, a gente vai aqui para o pequeno intervalo comercial, mas não saia daí, porque o Câmera 13 volta já já e hoje para discutir no nosso quadro Alô Doutor um tema importante, não é, gente? Câncer de próstata. A gente vai e volta já já. Já estamos de volta com o Câmera 13, agora 13 horas e 13 minutos, ao vivo aqui na nossa Band Amazonas. Quero mandar um abraço aí para os nossos amigos de Itacoatiara, Maués, Parintins, Rio Preto da Eva, Tefé, Lábrea, Humaitá,
Borba, Presidente Figueiredo, Barcelos, Manacapuru, Careiro Castanho e Manaquiri. Gente, todo esse pessoal ligadinho aqui no Câmera 13. E agora, todos nós juntos vamos discutir, aprender mais. O conhecimento é muito importante para combater as doenças. Vamos saber e aprender com ele, Dr. Sidney Chalub, não é? Um pouquinho mais desse tema, de fato, que é polêmico, que nos preocupa, que é o câncer de próstata, aqui no nosso quadro Alô, Doutor. Tudo bem, doutor Sidney? Alô, doutor. Alô, doutor, tudo bom? É um prazer voltar e realmente nós vamos falar de uma coisa muito frequente. Pois é. É o câncer mais comum no homem, só perde para o câncer de pele e tem aumentado por vários fatores. E nós, homens, temos a obrigação de, assim como as mulheres, fazermos a prevenção e o diagnóstico precoce dessa doença. Agora o repórter Gerson Guerra, ele vai trazer dados pra gente do câncer de próstata aqui no nosso país. E você sabia que ele atinge muitos homens? É verdade, o número aí tem crescido, hein? Repórter Gerson Guerra traz mais informações. A causa exata da maioria dos cânceres de próstata não é conhecida, mas os pesquisadores descobriram alguns fatores de risco e estão tentando entender como esses fatores tornam as células prostáticas em cancerosa. Além do câncer de pele, o câncer da próstata é o câncer mais comum em homens. As estimativas do Instituto Nacional do Câncer para 2014 e 2015 são de cerca de 68.800 novos casos de câncer de próstata. Cerca de 20% dos homens com câncer de próstata sintomático apresentam um PSA normal. Dependendo da região da próstata, o câncer também pode não ser palpável pelo toque retal. O melhor é realizar os dois exames, já que são complementares. O câncer de próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40. A média de idade do momento do diagnóstico é de cerca de 66 anos. O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens, seguido apenas do câncer de pulmão. Cerca de um homem em 36 morrerá de câncer de próstata. O câncer de próstata pode ser uma doença grave, mas a maioria dos homens diagnosticados com a doença não morrem por causa dela. Mas olha, a gente fica até preocupado, mas sabe também que a doença, quando detectada, não é, bem cedo, de forma precoce, cura, tem muitas chances de cura. Agora eu quero começar aqui fazendo uma pergunta bem básica. Doutor Sidney, exatamente o que é a próstata? É importante essa sua pergunta porque muita gente não conhece essa glândula. Porque a próstata, ela é uma glândula que fica embaixo da bexiga, certo, que envolve o canal que a gente chama de uretra, por onde sai a urina, e ela é responsável pela produção do sêmen, que também ajuda na formação dos espermatozoides. Então, todos os homens já nascem com essa próstata, ela tende a aumentar. E como foi falado aí na reportagem, ela tem uma tendência a malignizar a partir dos 50 e 60 anos. Por isso que nós devemos fazer o diagnóstico antes das manifestações. Porque uma vez diagnosticada de forma precoce, ele tem tratamento e cura. Isso é fundamental. Agora eu queria saber, o senhor falou aí de manifestações. Exatamente o que se trata as manifestações, mas daqui a pouquinho o senhor responde, porque agora o povo quer saber, não é? Então é claro que o Câmera 13 sempre atende aqui o que as pessoas têm dúvida, o que elas querem saber. Vamos às ruas ouvir o povo, é claro. Doutor, homens jovens podem ter câncer de próstata? Olha, não é uma coisa comum. Câncer de próstata, assim, as faixas mais baixas que a gente adquire, geralmente são a partir dos 40 anos, naquelas pessoas que têm história familiar, que têm fator de risco. E eu quero dizer aqui, história familiar, só 10% dos homens que têm história familiar têm predisposição a ter o câncer de próstata. Então, o que acontece nos jovens são muitas inflamações da próstata, porque ela também pode inflamar, e principalmente aquelas pessoas que têm doença sexualmente transmissível, e há uma prostatite, uma inflamação dessa próstata, que pode causar problemas, mas o câncer de próstata em jovem é uma coisa praticamente nula. Mas existe sintomas diferentes ou parecidos entre a inflamação da próstata e a doença? Olha, câncer? Os sintomas são muito parecidos, porque como a próstata envolve a uretra, é dificuldade para urinar,
dor ao urinar, Sim. dificuldade de ereção e em uma situação mais avançada ela pode ter até um sangramento misturado com espermatozoide, que isso geralmente também vem associado com o quadro de uma infecção prostática. Então, qualquer alteração dessa relacionada com a micção masculina, você tem que procurar o médico e fazer o exame. Quero chamar a atenção aqui para os homens que o exame da próstata ele é feito através de 3 exames. É o exame do dosagem do PSA, que é um hormônio que nós temos que eleva quando tem doenças prostáticas, a ultrassonografia prostática e o toque retal. Por que o toque retal? Ainda é um preconceito o toque retal? Infelizmente é um preconceito, é motivo de chacota, mas tende a melhorar cada vez mais, porque o homem tem que tomar a consciência de que ele tem que fazer esse exame. Isso não vai interferir na sua vida sexual, isso não vai interferir na sua masculinidade, pelo contrário. Porque se você fizer o diagnóstico precoce dessa doença, você vai conseguir fazer um tratamento menos agressivo. Hoje o câncer de próstata é tratado até por videolaparoscopia e os efeitos deletérios dessa terapêutica é cada vez menor. Vamos às ruas novamente porque o povo quer saber. Doutor, vitaminas ajudam a prevenir o câncer de próstata? Olha aí. Olha, não tem nada dizendo que vitamina seria uma coisa que diminuísse câncer de próstata. O que nós sabemos é que uma dieta saudável, ela interfere... Que tipo de dieta? Uma dieta principalmente relacionada com o tomate. Sério? O tomate tem uma substância que hoje, sabidamente, previne o câncer de próstata, chama leucopeno, e nós devemos comer tomate diariamente. Então, muito mais do que tomar vitaminas que a gente adquire na farmácia, é você fazer uma dieta saudável com bastante verdura, bastante fruta. E o tomate hoje já está comprovado como tem um componente seu que está relacionado com a prevenção do câncer prostático. Olha aí, atenção aí aos homens, vamos comer tomate. Agora tem uma quantidade de tomate por dia, assim, 2, 3 tomates? O ideal é que você coma pelo menos 4 tomates ao dia. 4 tomates ao dia, tá vendo só, gente? Ou um extrato de tomate concentrado também. Pode ser. Agora, doutor Sidney, vamos mais uma vez ouvir o povo nas ruas. Doutor, quais são as complicações mais comuns na cirurgia para a retirada da próstata? Nós temos, com qualquer procedimento cirúrgico, nós temos complicação. A complicação mais comum, não diria nem complicação, é a impotência sexual. Então, muitos dos homens que fazem essa cirurgia, quando já está mais avançada, ele tem comprometimento nervoso e ele tem impotência sexual. A outra, ele pode ter uma incontinência urinária, ele urinar sem perceber, mas podemos, como qualquer procedimento, ter infecção, ter sangramento. Mas são esses 2 principais, a impotência sexual, que hoje a gente não considera assim como uma complicação, mas como uma consequência. E existem diversos tratamentos para essa impotência, e hoje tem uma tramitação no Congresso que todos os homens que fazem cirurgia de próstata têm o direito, assim como a mulher tem direito à prótese mamária, tem o direito à prótese peniana para que ele consiga levar a sua vida sexual normal. Inclusive a reconstrução da mama também, no caso das mulheres, uma lei da nossa sempre deputada federal, Rebeca Garcia, não é? Que aí já está em cumprimento no SUS, inclusive isso é muito bacana. Agora, doutor Sidney, me diga uma coisa, é muito comum também, depois que o homem tem a sua próstata aumentada, ele tem vergonha, achando que ele já está com a doença. Isso acontece, ou nem sempre quando a próstata está aumentada, ele já está com a doença? Socorro, você tocou num ponto fundamental. O homem, quando ele, a partir da adolescência e maioridade, a próstata dele tende a aumentar anualmente. É normal? É normal o aumento da próstata, e a maioria das doenças da próstata não será câncer, será uma hipertrofia prostática benigna, que é um aumento progressivo que vai ter como sintoma a retenção urinária. Então, quando o homem faz o diagnóstico, e assim, por isso que ele tem que procurar um médico a partir dos 40, agora 45 anos, que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, ele vai fazer o toque retal. Nesse toque retal, o urologista, que é o especialista nessa área, ele vai perceber que essa próstata está aumentada de tamanho. E existem algumas medicações para reduzir, ou cirurgias, que pode ser cirurgia feita através pelo canal da uretra, simplesmente para desobstruir, para que ele consiga ter uma diurese normal, ou uma ressecção maior,
mas esses dois procedimentos têm muito menos riscos de ter incontinência urinária ou impotência sexual. Então, eu quero dizer... A impotência sexual é exatamente o quê? É o homem que não consegue fazer ereção. O pênis dele não consegue, de jeito maneira. De jeito e maneira por lesões nervosas. Certo. E assim... E tem tratamento isso tem também? Tem tratamento. Ao início você faz tratamento com medicações, vocês têm as drogas que estimulam, mas quando não dá resultado, a terapêutica é colocar prótese e é uma coisa que está sendo brigada do ponto de vista legal, porque o homem também tem direito a ter essa prótese e o SUS vai pagar. Ejaculação precoce, porque tem homens que dizem assim, nossa, não é, eu tô ejaculando muito rápido, tem a ver também com a doença? O que o homem pode fazer? Não tem a ver com doença de próstata. O que acontece é que quando o homem faz uma prostatectomia radical, talvez ele não consiga ejacular, porque a próstata é uma glândula responsável pela produção do sêmen também. Então alguns têm ereção, alguns têm orgasmo, mas não consegue ejacular. A ejaculação precoce já é um outro mecanismo no qual o homem ele tem a ereção e ele sacia precocemente, ele ejacula precocemente e isso causa um dano. Na grande maioria das vezes tem que procurar auxílio médico, porque existem medicações, existem terapêuticas. Na grande maioria das vezes tem que fazer terapia de grupo, terapia de casal. Não precisa ir para aquele comprimido. Não, porque o comprimido ele não vai retardar a ejaculação. O comprimido ele vai fazer com que a ereção seja presente. É muito importante. Porque nós temos muitos jovens com ejaculação precoce. Pois é. É aquela pessoa assim, que o ato sexual não é simplesmente a penetração. Tem uma série de fatores que tem que ser abordados, as chamadas preliminares, que não é só o ato sexual. Então, o homem, na maioria das vezes, ele já vem com aquilo na cabeça. Exatamente. Ele já vem tenso. Um problema, não é, doutor? O problema é isso. Doutor Sidney, eu quero até continuar esse tema, porque tem muito jovem que está indo para o Viagra, achando, estou ejaculando precocemente, né? Acha que já está com problema com a doença. Não é bem assim. Não pode ir para qualquer... vou tomar o comprimido lá, aquele que você sabe qual é, né, doutor Sidney? Isso daí não resolve o problema. Mas, olha, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando no centro da cidade de Manaus. Estou sabendo que os aparelhos de TVs lá nos mercadões da vida, aí que a gente manda um abraço. Aí o pessoal da Feira da Banana, tá todo mundo sintonizado aqui no Câmera 13. A gente quer agradecer aí a audiência de todo mundo, tá certo assim? De volta com o Câmera 13, agora 13 horas e 20 minutos na capital amazonense, na cidade de Manaus. Continuando aqui com o nosso tema, no Alô Doutor, câncer de próstata. Doutor Sidney aqui ficou com umas perguntas, mas antes da resposta, vamos novamente às ruas. Doutor, quais os efeitos colaterais da quimioterapia? Olha, a quimioterapia, como qualquer droga, ela tem vários efeitos colaterais. Um dos principais efeitos colaterais da quimioterapia é o seguinte: ela destrói todas as células que estão se multiplicando, e principalmente as células do sangue. Causa muita anemia, causa muita diminuição das células de defesa, que são as células brancas. Então, há uma baixa da imunidade, queda do cabelo, inflamação da mucosa, porque ele destrui essas células da nossa mucosa. Então, ele tem uma série de efeitos colaterais, mas você tem que ter noção de que você está pagando um preço para tratar uma doença grave. Então, a gente realmente, nós ainda não temos o quimioterápico ideal, que age exclusivamente na célula cancerígena, mas o principal efeito colateral da quimioterapia é a destruição de células de defesa e queda de cabelo e inflamação das mucosas. Agora, doutor Sidney, tem muita gente que acha assim, não é, quando recebe um diagnóstico de câncer, que não vale mais a pena lutar, que não tem chances, não tem cura. É possível curar um câncer da próstata, por exemplo? O câncer de próstata é um câncer curável. É um câncer curável e hoje a mortalidade é muito menor, porque nós temos várias modalidades de tratamento. Como eu falei, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor será o tratamento e menos efeitos colaterais nós teremos, porque o câncer de próstata ele tem várias modalidades de tratamento. Você pode fazer o tratamento cirúrgico por cirurgia convencional, que é a
prostatectomia radical. Você pode fazer o tratamento através de videolaparoscopia nos tumores mais precoces. Você pode fazer através de radioterapia. Você pode fazer o tratamento através de medicações hormonais. E existem situações que a gente tem que tirar até o testículo para fazer o tratamento do câncer de próstata. Então, você consegue viver, lógico, com algumas sequelas. Por isso que essas sequelas, elas vão ser menores quanto mais precoce for feito o diagnóstico. Agora, doutor Sidney, tem muita gente que reclama assim, dos efeitos, né? Do efeito colateral dos medicamentos, que são fortes. Hoje, já existem drogas, medicamentos que possa, de fato, diminuir todo esse efeito que o ser humano sente? Olha, cada vez mais nós estamos buscando drogas que tenham menos efeitos colaterais ou que nós chamamos de terapia-alvo, que haja somente na célula que está se multiplicando com câncer. Mas, infelizmente, nós não conseguimos ter uma droga ideal ainda. Nós temos cada vez mais minimizados os efeitos, mas não estamos no ideal para que nós tenhamos uma droga que nós vamos dizer assim, câncer específica. Porque, na verdade, os quimioterápicos destroem todas as células e vai ter um efeito colateral realmente. Como diagnosticar? Mas antes da resposta, vamos novamente às ruas. Doutor, hormônios femininos podem ser usados para tratar câncer de próstata avançado? Na verdade, não é o hormônio feminino. Nós fazemos o bloqueio do hormônio masculino. Então, as drogas que se usa é para tirar as ações dos hormônios masculinos, porque o hormônio masculino sabidamente estimula. Então, não só as drogas que se fazem através de injeções, nós também, às vezes, fazemos a castração desse paciente. Você tira o testículo porque a produção de hormônio masculino é feita no testículo. Então, na verdade, não é hormônio feminino que se dá. Você tira a produção do hormônio masculino. Se tirar o testículo, tira a masculinidade do homem? Não tira a masculinidade. O homem, assim, o contexto de masculinidade é muito amplo. Não é somente ereção. Por isso que eu te falei que existe, às vezes, tira o testículo, mas existe a prótese peniana. O homem sente prazer. O prazer sexual do homem está localizado na glande, na parte da cabeça. É a maior sensibilidade masculina. Então, às vezes, o grande problema daquilo que você está falando, sobre ejaculação precoce, sobre impotência, são problemas sexuais, problemas emocionais. O homem, ele sempre foi o machão e ele não consegue admitir que ele pode ter um orgasmo precoce, uma ejaculação precoce, e isso causa medo, e aí ele começa a ter uma série de artifícios e ele tem medo de procurar um profissional, tem vergonha de procurar um profissional. Então, existe um contexto muito grande na sexualidade. Olha, doutor Sidney, é verdade, esse tema aí, olha, faz todo mundo, né, querer aprender de fato. Já a gente volta com o doutor Sidney, até para que ele possa aí aconselhar, orientar todos os homens, não é, gente? Olha, a gente vai novamente às ruas, doutor Sidney, porque o povo que acha esse tema muito importante, que pediu, inclusive, para que nós pudéssemos aqui debater o assunto, quer saber um pouco mais. Vamos às ruas. Doutor, quais são os novos tratamentos contra o câncer de próstata? Olha, os novos tratamentos, basicamente, hoje nós temos a videolaparoscopia, que é uma cirurgia feita através de pequenos orifícios, que você não tem mais que abrir a barriga. Existe um tratamento específico com radioterapia localizada, que chama braquiterapia, em que você coloca a substância radioativa bem próximo a próstatas, e algumas drogas novas para suprimir a ação hormonal que nós temos no dia a dia. Doutor Sidney, qual é o prazo, o tempo assim razoável que a medicina dá para um paciente para ele ter certeza que ele está curado do câncer? Olha, o tempo que nós damos, assim, a gente faz um tratamento e a gente diz que o paciente está controlado. Então, nós damos entre 5 e 10 anos. Controlado é diferente de curado? É, porque nós só podemos dizer que está curado depois de 5 anos. 5 anos, não é 10 anos. 5 anos de tratamento para alguns tumores. Sim. E outros tumores está sendo expandido isso para 10 anos. Mas a medicina hoje ainda trabalha com 5 anos como o tempo de cura. Então, assim, o segmento trimestral, quadrimestral, semestral e anual nos primeiros 5 anos. E isso é o que tem na literatura hoje. Então, a gente só diz que o paciente está curado após 5 anos de terapêutica
curativa. Olha, eu quero agradecer aqui ao Dr. Sidney Chalub, né? Afinal de contas, todas as terças-feiras está aqui conosco, nos informando, nos ensinando a como lidar com os problemas de saúde. A gente fica feliz. Quero informar que amanhã nós vamos discutir 2 temas aqui que, olha, arrepia, né? Que mexe com o cabelo aí, a mudança do nome das ruas. É verdade, tem muita gente dizendo, epa, eu quero falar. Vai ter chance amanhã. E também sobre o Detran, algumas estratégias aí que o Detran está fazendo para poder melhorar o trânsito, tá? Você pode participar, manda a tua pergunta agora para o nosso Facebook, Câmera 13. O doutor Sidney está dizendo que vai mandar dele. Pode mandar, amanhã a gente responde, tá certo assim? Mas, doutor Sidney, obrigada, até terça-feira. Obrigado, eu quero deixar aqui como palavra final, conscientização. Homens, a partir dos 45 anos, procure um urologista, faça o diagnóstico precoce, porque a sua chance de ter uma vida normal é muito maior. É, com certeza. Olha, prestação de serviços, você não pode sair daí. Continue na nossa Band Amazonas. Daqui a pouquinho tem o nosso colega Álvaro Campelo. A bola agora está com ele, não é? E a gente volta amanhã e fiquem todos com Deus.